por isso que eu estou só prestando atenção aqui. Mas eu senti muita dificuldade nessas questões aí da, da questão 12 para frente, eu senti muita dificuldade. Tá bom, vamos lá. Vamos resolver a questão 15, então. Deixa eu abrir ela aqui. Fala o seguinte. Sua empresa possui um túnel de congelamento com capacidade de potência frigorífica de 30 TR. A empresa pretende dobrar a sua produção, passando a processar 1 tonelada de carne por hora. Ao entrar no congelamento, a carne se encontra pré-resfriada, a 12 graus Celsius. E na saída deve-se encontrar a temperatura de conservação de menos 30. Seu chefe pede para que você determine se o equipamento será capaz de realizar o resfriamento da carne. Qual a sua resposta? Vamos lá. Começa sempre fazendo o gráfico, né? Para poder entender melhor a questão. Prende um lado, prende o outro. Aí fica assim. O objetivo é levar a carne a menos 30 graus. Ele dá alguns dados na questão que são a temperatura de congelamento da carne, ela é menos 2 graus Celsius. Certo? Eu preciso chegar em 30 e a temperatura da carne está a 12 graus Celsius. Então, o gráfico fica assim, temperatura vezes caloria, né? Eu vou adicionar calor na carne, eu vou retirar calor da carne e ela vai descer a temperatura. Nessa etapa aqui a carne está fresca. Certinho? Até menos 2 graus. Quando ela chegar em menos 2 graus, a carne vai congelar. Então, ela vai tender a congelar. Ela vai se manter a mesma temperatura até que toda aquela quantidade de carne esteja congelada. Então, essa etapa aqui ela vai estar fresca, mas congelada. E depois, assim que ela terminar de congelar toda, ela vai continuar perdendo temperatura até os menos 30 graus. Então, a gente tem 3 fases aqui, que a gente denomina de sensível, calor sensível 1. Essa fase que é bifásica, ela é calor latente. E a fase que só tem uma fase, que é só congelada, é calor sensível. Então, a gente calcula a quantidade de calor necessária em cada uma das etapas e soma tudo. Certo? Tá dando para entender aí? Se não tiver, falem logo que a dúvida de vocês pode ser de mais alguém. Calor... vamos pegar os dados da questão, né? Calcular o calor sensível 1. Ele pede lá. Pretende processar a massa. É 1 tonelada de carne, ou seja, 1.000 quilogramas. O C da carne, ele fala na questão. Calor específico da carne. Calor específico da carne antes do congelamento é 0,75 quilocaloria por quilograma Celsius. Então, ela é 0,75 quilocaloria por quilograma Celsius. E a diferença de temperatura, se eu vou tirar a carne de 12 graus e levar a menos 2, ou seja, 12 graus menos 2. Minha diferença de temperatura é de 14 graus Celsius. A gente joga na nossa fórmula, que é igual a M C delta T. Quantidade de calor igual a massa, 1.000 quilogramas. O C
0,75 quilocalorias, ou seja, multiplico por 1.000, fica 750 vezes 14 graus. Multiplicando, esse valor dá 10 milhões e 500 mil calorias. Beleza? Calculamos aqui, ó. Vamos calcular esse calor latente agora. Da cor da caneta aqui. Ok. Calor latente, a nossa fórmula é bem mais simples. Como não tem diferença de temperatura, a nossa fórmula é Q igual a M vezes L. A massa é mesmo 1.000 quilos. E o L, ele dá na questão. Calor latente de solidificação. 75 quilocaloria por quilograma. Então, é 75 quilocaloria por quilograma. Ou seja, 1.000 vezes 75 quilocalorias, ou seja, 75.000, que é igual 75 milhões de calorias. Parece que é um número feio, mas não é não, tá, gente? Pronto, calculamos aqui, ó, calor sensível 1, calculamos o calor latente. Vamos calcular agora a potência necessária para levar a temperatura de menos 2 graus até menos 30. Essa parte aqui, ó. Sensível 2. Os dados, massa, os mesmos 1.000 quilos. C, o C, como essa fase ela está congelada e essa aqui está fresca, aqui tem um C diferente. Vem aqui, ó. Calor específico da carne após o congelamento é 0,4. 0,4 quilocaloria por quilograma Celsius. E a diferença de temperatura, ela vai de temperatura final 30, temperatura inicial, temperatura final menos 30, menos temperatura inicial. É igual a menos 28, porque a gente não considera o menos no cálculo. Só considera o 28, que não tem diferença de temperatura negativa, né? Então fica Q igual a massa 1.000 quilogramas vezes 0,4 quilocalorias, ou seja, 400 calorias por quilograma Celsius, vezes os 28. Quantidade de calor igual a 11 milhões e 200 mil calorias. Beleza? Agora, dá ou não dá para fazer? Vamos somar as 3 aqui. Quantidade de calor total. Dá 10 milhões e 500 mil. 10 milhões e 500 mil. Mais 75 milhões. Mais 11 milhões e 200 mil. $96 milhões e 700 mil calorias. Estão comigo aí? Pode falar, aparece só a voz de vocês na gravação, mas Sim, não aparece professor. a imagem não. Não tira a imagem não da tela.
Beleza. Então, a quantidade de certo. calor total que a gente precisa é 96 milhões e 700 mil calorias. Aí fala o seguinte, que a potência que ele tem lá é 30 TR. Então, ou converto TR para caloria ou caloria para TR. Decidi transformar caloria para TR. Saber quantos TR são necessários. Certinho? Primeira etapa. Como essa quantidade de calor é em 1 hora, eu considero aqui caloria hora. Eu preciso dessa potência frigorífica em 1 hora. Na questão, ele fala o seguinte, que 1 BTU hora é igual a 252 calorias hora. Então, quantos BTUs serão necessários? Quanto dá a conversão, né? Se 1 BTU está para 252 calorias hora, quantos BTUs vão estar para 96 milhões e 700 mil? Regrinha de 3. O valor de X vai ser dado em BTU hora. Certo? O que vai dar? 96 milhões e 700 mil dividido por 252. Deu isso aí, cara? 383.730. 383.730,1 BTU para 12 hora. mil. Em TR, só dividido por 12 mil. Para 12 mil, né, professor? Isso. Só alinhando a informação, 1 TR é igual a 12 mil BTUs hora, tá? Só alinhando. Então, eu transformar essa quantidade de valor em BTU hora para TR, eu vou dividir por 12 mil. Dá 31,9. 31,9 TR. Ou seja, eu não consigo processar 1 tonelada de carne por hora. Consegui processar ali uns 850 quilogramas, talvez. Beleza? Ok, professor. Fechou. Dúvidas? Eu fiz na pressa lá, eu botei até o